Olá, eu sou Márcia Cristina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um de Papo com a Coroa. E o assunto de hoje é sobre as gerações. Mas antes da gente começar, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo das novas postagens. Vamos lá, vou te dar um tempo para fazer isso, hein? Então, o assunto hoje é gerações. Geração é um conceito da sociologia que determina um grupo de indivíduos nascido no mesmo tempo, na mesma época, e que tem um determinado padrão de comportamento. Bom, esse conceito está sendo muito utilizado ultimamente pelas empresas, né? A partir dos anos 90 para cá, então, ainda mais na hora de lançar produtos, de fazer divulgação de produtos, porque eles precisam saber qual é o público-alvo, quem são aquelas pessoas que eles querem atingir. Mas também é muito importante esse conceito para que a gente utilize ele no nosso dia a dia, porque isso funciona e facilita as nossas relações com pessoas que são de gerações diferentes da nossa. Gente, hoje eu tô com mais dificuldade de falar, vou até beber uma aguinha aqui, tá? Dá licença aqui no meu copinho do João Biscoito. Então vamos lá. Aqui no canal eu vou começar por uma geração ainda anterior aos baby boomers e você vai entender por quê. Eu vou começar pela geração silenciosa, que foi a geração que nasceu ali no período que vai entre 1910 e 1944. Ou seja, uma geração que atravessou duas guerras mundiais. Duas guerras mundiais. Uma geração que sofreu muita escassez, muita dificuldade, que tinha muita dificuldade de adquirir coisas e tinha muita dificuldade de sobreviver. E por que eu resolvi abordar também essa geração aqui, além de começar pelos baby boomers? Porque a minha avó, ela fazia parte dessa geração silenciosa ou geração tradicional, também pode ser chamada dessa forma. Eles tinham como característica principal o conformismo, né? Eles eram muito conformados com o que estava acontecendo naquela época. E a gente até entende, né? Porque uma guerra, cara, o que você vai fazer contra uma guerra a não ser rezar muito, né? E pedir a Deus para que você saia vivo, né? Dessa situação. Mesmo que ela esteja longe de você, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí, porque eu toquei nessa geração? Como eu já disse, minha avó fazia parte dessa geração. E minha avó, ela era muito interpretada pela família e hoje eu entendo isso. E aí você vai começar a compreender a importância da gente falar sobre gerações, sobre os conflitos geracionais, sobre as características de cada geração. Minha avó era muito econômica, ela não desperdiçava nada. Se ela tinha um jogo de lençóis e o lençol começava a ficar ruim, poído, desgastado, ela transformava aquele jogo de lençóis em fronhas avulsas e a parte que tivesse piorzinha ali ela usava como paninho de pia ou como pano de chão ou para tirar pó da casa, enfim. Ela também era muito comedida na hora de fazer comida, ela detestava jogar comida fora, e isso foi uma coisa que ficou introjetada em mim, porque minha avó tinha pavor de jogar comida no lixo e eu também tenho. Então ela fazia tudo pouquinho, mesmo que ela tivesse que fazer mais para satisfazer as pessoas, mas ela fazia pouquinho. Então era um bifinho, era pouquinha salada, era arroz na medida certa para o número de pessoas que iam almoçar, jantar. E uma outra coisa que ela fazia também era pegar os vestidos, por exemplo, quando ela ficou mais gordinha, que os vestidos começaram a ficar apertados e não cabiam mais nela, ela abria os vestidos aqui na lateral, fazia um remendo e voltava a usar os vestidos como se nada tivesse acontecido.
Pra gente da família, que não viveu o contexto que ela viveu, que não viveu a realidade que ela viveu, né, esse período aí de 2 guerras, porque minha avó nasceu durante a Primeira Guerra Mundial, a gente achava que ela era pão dura, que ela era mesquinha, que ela era avarenta. A gente não entendia, né, que a forma dela se comportar em relação às coisas, né? Ela era uma pessoa muito econômica mesmo, segurava muita grana. Pra gente que não entendia esses traumas que ela trazia desses períodos da infância dela, da adolescência dela, a gente achava simplesmente que ela era uma pessoa muito pão dura. Bom, saindo dessa geração silenciosa, e aí eu dei o exemplo da minha avó para que você consiga entender um pouquinho a cabecinha dessas pessoas, a gente entra então nos baby boomers, que hoje em dia é a primeira geração que as grandes empresas abordam assim. Os baby boomers, eles nasceram justamente no período de 1945, no pós-guerra, até mais ou menos 1964. Eu queria lembrar aqui para vocês que mesmo esses períodos, geralmente os períodos são determinados a cada 20 anos, mas existem controvérsias, você vai ver alterações nesses períodos nas diversas literaturas, se você for pesquisar no Google, enfim. Vai haver controvérsia, vai haver diferença nos períodos, mas a grosso modo os períodos são esses. Então, de 1945 a 1964, nasce aí a geração Baby Boomer, né? Aqui no Brasil, hoje, nós temos um exemplo muito poderoso da geração Baby Boomer, que é a Luísa Trajano, a CEO do Magazine Luiza. E você também vai compreender por que é importante a gente saber desses exemplos. A geração Baby Boomer, por que ela recebeu esse nome? Porque ela nasceu no pós-guerra, ou seja, os soldados voltando para casa, para as suas mulheres, para as suas famílias. E aí você já viu, né? Era uma coisa de louco, foi uma explosão de bebê para tudo quanto era lado. E foi uma geração que também viveu um período de muita escassez, um período de muita dificuldade, um período onde o mundo estava sendo reconstruído. Inclusive, eles foram também responsáveis por essa reconstrução, né? Muito responsáveis. Eles deram tipo pontapé inicial e foi um dos melhores pontapés. Como na maioria eram filhos de militares, eles eram pessoas muito disciplinadas e como vinham passando por grandes dificuldades econômicas, o mundo inteiro vinha passando por dificuldades econômicas, o mundo inteiro estava se reconstruindo, eles tinham uma necessidade de segurança e de estabilidade muito grande. Então eram aquelas pessoas que quando entravam numa empresa, eles seguiam naquela empresa até o final da carreira. Mesmo que eles não ascendessem profissionalmente, não ocupassem cargos mais altos, não fossem promovidos, eles entravam e encerravam suas carreiras naquela mesma empresa e vestiam a camisa e eram extremamente comprometidos com a proposta da empresa. Então, para eles, ter uma família, né, casar, ter uma família, comprar uma casa, passar a vida inteira trabalhando no mesmo lugar, eram, assim, situações de extrema importância, né, e valor, eles valorizavam muito isso, essa segurança, essa estabilidade. Eu quis citar a Luísa Trajano como uma representante dessa geração, porque, veja bem, ela é CEO do Magazine Luiza e o Magazine Luiza é tido atualmente aqui no Brasil como uma das empresas mais inovadoras, inclusive mais valorizadas. As ações do Magazine Luiza são muito valorizadas. E por que isso acontece? Porque a Luísa Trajano, ela aprendeu a lidar com as diferentes formas de comportamento das gerações e ela
aprendeu a tirar de cada geração o melhor que aquela geração tem. Aí, nessa época, os baby boomers, eles viveram já ali o início do movimento hippie, viveram também o início do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, viveram muito do movimento da contracultura. Em seguida, a gente tem a geração X. Bom lembrar também que já na geração dos baby boomers, as mulheres começaram a ir trabalhar fora. Porque, como eu já mencionei, foi num momento pós-guerra, elas tinham que suprir o lugar dos homens, né, que foram para a guerra e muitos não voltaram. Então, elas começaram também a participar mais ativamente da economia doméstica, né, da economia de casa, contribuindo com o salário lá do seu trabalho. Então, elas começaram a ir trabalhar fora. Aí vem a geração X, que é a minha geração, que pega ali entre 1965 e 1985, por aí, que são as mulheres que hoje estão com 40, 50 anos. E aí a gente tem milhares de exemplos, né? Cláudia Raia, Carolina Ferraz, Sarah Jessica Parker. E é uma geração que herdou muito dessa necessidade de segurança, de estabilidade dos baby boomers, mas já era uma geração, na realidade é uma geração que viveu um certo conflito ali, né? Entre ter estabilidade, ter segurança e se arriscar mais. E era uma geração também que já ansiava muito por liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de escolha de emprego, de tudo. E o interessante é que essas mulheres dessa geração, hoje, são as mulheres que estão revolucionando os meios digitais, que estão pedindo para serem ouvidas, que estão pedindo para serem vistas, que querem acabar com essa invisibilidade que é imposta às pessoas a partir de determinada idade. E a gente escuta muita bobagem, tá, gente? Desde o tipo, agora essas velhas querem aparecer. A gente quer aparecer sim, sabe por quê? Porque a gente está viva, né? E a minha geração também é uma geração muito revolucionária, é uma geração que também passou por muitas dificuldades. A gente viveu ali todo o período da ditadura militar, a gente viveu um período de hiperinflação, de instabilidade econômica no Brasil e no mundo, e a gente sobreviveu a tudo isso, e depois que a gente saiu, né, através do exemplo das nossas mães, depois que a gente foi para a rua trabalhar, a gente não quis mais voltar para casa. E a gente insiste, sim, em ser vista, em ser ouvida. A partir daí, da geração X, a gente tem a geração Y, que é essa galerinha aí que nasceu entre 1980, 85 até 1995, 96, que é uma geração que viveu, que presenciou a transição da tecnologia analógica para a tecnologia digital. Então, ela transita muito bem entre esses dois mundos. É uma geração que já foca mais no seu próprio bem-estar. Não interessa o que ela faça, ela quer estar bem consigo mesma. E é por isso que ela também foi nomeada de geração me do inglês me, eu, que é um pessoal centrado no eu, centrado em si mesmo. Mas também é um pessoal muito esperto, que aprende com muita rapidez, que é multitarefas, ou seja, consegue executar várias coisas ao mesmo tempo e que tem uma facilidade já de lidar com os meios digitais, com as redes sociais. E é uma geração assim incrível, uma geração que gosta de empreender, uma geração que pensa em viver todas as possibilidades que tem para viver. E é uma geração assim que apresenta algumas dificuldades, por exemplo, como trabalhar em grupo. Eles não se adequam muito a essa situação de trabalhar em grupo, mas são pessoas
muito incríveis também. E a gente tem a Camila Farani, que é uma empresária brasileira, que inclusive participou daquele programa Shark Tank, não sei se vocês conhecem, que é um programa onde grandes empreendedores investem em novos empreendedores. É um programa muito bacana. E essas mulheres da geração Y são aquelas que aí definitivamente já foram para a rua trabalhar. Elas não querem ter muitos filhos, algumas não querem nem ter filhos, no máximo um filho e olhe lá, ou algumas nem querem ter filhos. E essa geração também já começa a ser mais independente, porque como filhos da geração X, eles já foram mais para creche, né? Tiveram que aprender a se virar mais cedo, então torna-se uma geração mais independente. Aí a gente parte para a geração Z. Importante falar sobre a geração Y, que é aquela geração de mulheres que já não aceita mais assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. São essas mulheres que botam a boca no trombone mesmo, tá? Aí a gente parte para a geração Z, que é também conhecida como nativos digitais, é a primeira geração chamada de nativos digitais, porque eles já nascem nessa época do digital, já nascem praticamente com um celular ou um tablet na mão. São aquelas crianças que pedem pizza, a avó tá ali distraída, ele vai lá, pega o celular da avó, da mãe ou do pai, pede pizza, faz compra no Mercado Livre. E a gente não faz a menor ideia de como que eles conseguiram fazer isso sozinhos. É uma geração que não tem medo de errar, mas, por outro lado, é uma geração que tem muita dificuldade em manter o foco. É uma geração que não tem filtros, eles falam mesmo o que eles pensam. Mas é uma geração também muito inteligente, que tem muita facilidade de aprender, eles aprendem com muita facilidade. E essa geração Z, junto com a próxima geração que eu vou abordar, que é a geração Alfa, são dois grandes desafios, principalmente para a área da educação. Os educadores, né, os pedagogos, os educadores vão ter que começar a estimular o cérebro aí para pensar em novas metodologias de ensino que consigam manter o foco e a atenção dessas crianças e desses adolescentes, porque são pessoas que já não têm mais paciência para ficar vendo o professor escrever no quadro e copiar, e são pessoas que não têm mais paciência para estar lendo livro. A coisa deles está focada aqui, ó, no visual, no digital. É lógico que tem os prós e os contras, né? Como eu já disse, são pessoas extremamente inteligentes, que executam várias tarefas ao mesmo tempo, que sabem de tudo ou de quase tudo, porque eles têm ali o meio de informação na mão, né? E na mesma hora eles vão pesquisar. Então, isso também é um alerta. Se você vai ensinar alguma coisa para essa galerinha da geração Z e da próxima, que é a geração Alfa, saiba muito bem o que você está falando, senão você não vai gostar muito do que você vai ouvir. A próxima geração é a geração Alfa, que são esses bebezinhos que nasceram a partir de 2010. Já é a primeira geração totalmente nascida no século XXI, no novo milênio. E a gente está observando, eles têm muito em comum com a geração X, né? Que é essa coisa de já nascer com celular, com tablet na mão, de não ter medo de errar, de já fazer as coisas de forma muito rápida. De certa forma, toda essa rapidez, todo esse excesso de informação também gera muita angústia, muita ansiedade, então são coisas com as quais a gente também vai ter que aprender a lidar. E é isso. Eu espero que você entenda que saber sobre isso, entender sobre isso, contextualizar os grupos de pessoas nas suas determinadas, respectivas épocas, é muito importante.
para que a gente entenda as diferenças, para que a gente melhore a nossa forma de lidar com essas diferenças, para que a gente respeite essas diferenças. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele também não tenha ficado muito longo. E eu te espero aqui no próximo vídeo, quinta-feira, falando sobre K-drama na nossa Quinta com K. Se você gostou, mais uma vez, curte, comenta aí embaixo, compartilha com as amigas, ativa o sininho para quando eu publicar você ficar sabendo. Tchau, tchau.